daqui de 15 a 20 minutos no máximo, é o que eu estou programando para o tempo para esta palavra, mas se Deus permitir que seja por mais tempo, nós vamos ficar aqui, pregando a palavra até a hora que o Espírito Santo ele permitir. Então é muito importante se você já sabe a palavra, na hora que você descobrir qual é a palavra, você vai ter que identificar esta palavra dentro do texto que eu vou estar lendo aqui, que é o texto de abertura, ok? E você vai escrever a palavra com o versículo somente na hora que eu falar que pode escrever a palavra com o versículo. Aí, galera, mandar a palavra só depois que o Sandro liberar aqui e falar que é para mandar a palavra. Aqui de mestre para mestre, o Mozart colocou aqui, paz, irmão Sandro, irmão Mozart na área. Ô, glória! Seja bem-vindo, meu querido. É um prazer estarmos juntos, conectados para a glória do Senhor. Amém? Então, a palavra-chave tem que ser escrita juntamente com a referência. Suponhamos que a palavra-chave seja Deus. Está lá em João 3,16. Você vai ter que escrever Deus e escrever João 3,16. Pode escrever abreviado. Se for Mateus 15,10, você põe MT 15,10. Não tem problema. Tá? Para ser mais rápido, para quem já souber a palavra. Ok? E no final desta live, nós vamos sortear o açaí referente à palavra-chave de ontem. Juntamente, hoje também, nós vamos divulgar o ganhador da palavra-chave de hoje, que vai estar ganhando o açaí. E amanhã nós teremos um sorteio de mais um açaí, que vai ser o terceiro, e mais o fone de ouvido. Amém? Top demais. Só lembrando que o açaí ele foi doado pela nossa irmã Rosália. Isso. Você lembra o nome da empresa? É Planet? Açaí Planet. Açaí Planet. Ouvi falar que o açaí é maravilhoso, pessoal, e esse fone de ouvido aí é loucura, viu? Muito bom. Glória a Deus. Amém. Então vamos fazer a leitura da Bíblia. Está no livro de Marcos, no capítulo 15, no versículo 16. Nós vamos fazer a leitura até o versículo 32. Marcos 15, a partir do versículo 16. Em seguida, os soldados agarraram Jesus e o conduziram para dentro do palácio, isso é, ao pretório, e agruparam toda a tropa. Vestiram-no com um manto de cor púrpura real, depois teceram uma coroa de espinhos e cravaram sobre sua cabeça. E começaram a saudá-lo. Salve, ó rei dos judeus! Espancavam-lhe a cabeça com uma vara e cuspiram sobre ele. Ajoelhavam-se e lhe rendiam adoração. Depois de haverem zombado dele, despiram-lhe o manto de cor púrpura e o vestiram com suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. E ocorreu que certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, vindo do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus para um lugar denominado Gólgota, que significa local da caveira. E lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. Então o crucificaram. Dividindo suas vestes, jogaram sorte para saber com que parte cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E assim ficou escrito na acusação contra ele, o rei dos judeus. Junto a Jesus crucificaram 2 criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Cumpriu-se assim a escritura que diz, ele foi contado entre os malfeitores. Os transeuntes lançavam-lhe impropérios, gesticulando a cabeça e exclamando, ah, tu que destróis o templo e em 3 dias o reconstróis, agora desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Da mesma maneira, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei
zombavam dele entre si, exclamando: salvou a tantos, mas a si mesmo não pode salvar-se. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e creiamos, e de igual modo os que com ele foram crucificados o insultavam. Amém? Deus, obrigado pela leitura da tua palavra. Palavra esta, Senhor, que salva, que transforma, que cura a vida daquele que caminha na tua presença e que te aceita, Senhor Jesus, como teu único e suficiente Salvador. Fala conosco nesta noite, meu Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, ontem nós falamos sobre o anúncio da traição, onde ocorreu esse anúncio durante a última Santa Ceia. Detalhamos alguns pontos a respeito de como foi aquele anúncio e quem ficou sabendo realmente quem seria o traidor. Porque, na verdade, Jesus ele não fez uma divulgação, pública de quem seria o traidor. O traidor, Jesus ele divulgou o traidor de uma forma muito detalhada, muito discreta, a palavra correta é essa, onde somente João ficou sabendo que o traidor seria Judas. Porque Jesus ele fala no ouvido de João a quem ele daria um pedaço de pão molhado. Esse seria o traidor. E só João escutou, porque João fez a pergunta para Jesus com base na solicitação feita por Pedro a ele que estava do outro lado da roda. Então, quando João faz a pergunta para Jesus, ele tem certeza da resposta. Que Jesus responderia corretamente, porque os dois tinham um nível de intimidade e de amizade muito grande. Quando nós temos um nível de intimidade e de amizade com Jesus, verdadeiramente o Senhor ele ouve a nossa oração, as nossas perguntas, ele conversa conosco, ele dá atenção, ele escuta o nosso clamor, ele escuta a nossa oração e ele também fala nos nossos corações, respondendo aquilo que são questões que nós colocamos diante do Senhor. Por isso que João ele pergunta para o Senhor e ele responde de uma forma bem discreta, bem baixinho no ouvido, ninguém escutou e João guardou aquilo com ele, porque o traidor depois fora revelado para todos, só depois somente do ato que foi cometido, que aconteceu lá no Jardim do Getsemane. Saindo daquela casa, eles foram para o Jardim do Getsemane. Jesus faz uma oração prolongada, o seu suor se converte em gotas de sangue, porque ali ele teve uma visão, ele viu o que iria acontecer com ele, logo após ele ser entregue na mão do soldado romano. Ele chegou a dizer para Deus: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Ele pediu para Deus para não passar por aquele sofrimento. Ele clamou ao Senhor, porque ele viu que o sofrimento seria muito grande. Porque além do sofrimento físico que veio sobre a vida dele, lembrando que ontem o tema foi o anúncio da traição, e hoje o tema é o sofrimento de Cristo e a via dolorosa, que é o caminho que ele percorreu com a cruz. Ele viu que o sofrimento seria um sofrimento tão grande, mas tão grande, que ele pediu: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Quantas vezes passamos por situações complicadas, situações difíceis, e nós falamos: Senhor, se possível, passa de mim esse sofrimento, essa provação, essa luta, essa dificuldade. Irmãos, conversar com Deus e pedir a Deus para trazer dias melhores, para fazer a luta passar, para fazer a dificuldade passar. Isso é normal, isso faz parte da nossa vida e da nossa relação com Deus. Não existe nenhuma mulher maravilha e nenhum homem de ferro no mundo real, na nossa vida real. Nós somos seres humanos, somos feitos de carne e osso.
Nós somos feitos, nós somos corpo, alma e espírito. E os sofrimentos que muitas das vezes vêm sobre a nossa carne, às vezes nós não aguentamos. Às vezes nós passamos luta, às vezes nós choramos. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, qual o seu problema, qual a sua dificuldade. Talvez você tenha procurado resposta para os seus problemas nos médicos. Talvez você tenha procurado até outras religiões, em centros espíritas, centros de macumba, em outras situações que não tem sido a solução para o seu problema. Eu quero te dizer que quando Jesus ele dobrou o joelho dele no Getsemane, ele falou com o Senhor: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a sua vontade. O sofrimento que ele passou ali naquele momento, a alma dele estava tão agoniada, tão angustiada. O maior sofrimento que ele passou foi de saber que todos os pecados da humanidade naquele momento caiu sobre ele. Ele recebeu um fardo muito grande, ele recebeu um peso muito grande sobre os seus ombros. Porque os meus pecados, os seus pecados, os pecados que nós ainda vamos cometer, caíram sobre o Senhor naquela cruz do Calvário. Imagina o tamanho do sofrimento dele em saber que todos os pecados da humanidade caíram sobre ele. Por isso, quando ele faz aquela oração, o suor dele se converte em gotas de sangue. Gotas de sangue. Porque foi tão intensa a dor que ele sofrera dentro de si. Foi tão intenso o seu martírio, o seu sofrimento naquele momento ali, que o seu organismo não aguentou. Ou seja, para o suor dele ter se convertido em gotas de sangue, a ciência explica, e me vem à memória aqui algo que eu vou dizer. Ele teve uma baixa exponencial, uma velocidade exponencial de plaquetas no seu sangue. Porque quando as suas plaquetas abaixam muito, você começa a sangrar pelos poros da pele. Uma pessoa que está com câncer hoje, em fase terminal, ela que tem plaquetas muito baixas, a pele dela começa a ficar toda vermelha, é o sangue que vai saindo. A alma dele ficou tão abalada, mas tão abalada que afetou a carne. Afetou, olha só, irmãos, em nome de Jesus, entende esta palavra. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Olha que coisa. Quando nós insistimos em viver continuamente na prática do pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, conforme está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 26, a Bíblia diz que já não há mais sacrifício para esses pecados. Mas Jesus, ele foi o próprio sacrifício vivo. Ele, além de ter sido o sumo sacerdote, ele foi a ovelha, que foi levado para o madeiro, para morrer na cruz do Calvário. Ele foi o Cordeiro de Deus, que tirou os pecados do mundo, que tira os pecados do mundo. Ele se transformou em Cordeiro. Ele, além de ser o rei, ele poderia ter sido o rei, genealogicamente falando, através da sua genealogia, porque ele era da raiz de Davi. Ele era filho de José, que era da descendência de Salomão, e ele era filho de Maria, que era da descendência de Natã. Salomão, que era irmão de Natã, e que eram filhos de Davi, que era o rei de Israel. Então, por o sistema de governo chamado monarquia, ele passa de pai para filho e vai de geração em geração. Então, 1000 anos se passaram desde o nascimento e a vida de Davi até o dia do nascimento de Jesus, se passaram 1000 anos. E se o Império Romano não tivesse dominado toda aquela região, se o Império Romano não tivesse tomado conta de Israel, se Israel continuasse com o seu próprio sistema de governo, chamado monarquia, quem seria o rei? Seria Jesus. Então, meus amados,
eu quero que você entenda que ele recebeu aquela tarjeta lá, né, de rei dos reis, né, o rei dos judeus. Aquilo foi para zombar, mas ele não era somente o rei dos judeus. Ele é o rei de todo aquele que nele crê, porque todo aquele, né, que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, ele não transformou de uma simples criatura para ser filhos de Deus, para ser herdeiros de Deus. E imediatamente quando ele sai ali do Getsemane, os soldados tomam posse dele, os discípulos o abandonam, conforme nós narramos ontem, e ele foi levado. Aquele horário no Getsemane era aproximadamente às 22 horas, 23 horas, mais ou menos, né, da noite, ali, à noite, onde ele foi preso pelos soldados e foi conduzido ao pretório, onde estavam toda a tropa, e do pretório ele foi conduzido até o local do julgamento, que foi na Fortaleza Antônia. O nome do local, Fortaleza Antônia, é um monumento, é um local, está até hoje lá em Jerusalém, construído por Herodes o Grande, que construiu a cidade de Tiberíades, que construiu a Fortaleza Antônia e construiu vários outros, né, centros urbanos em Israel durante o seu governo, que foi do ano aproximadamente 45 a.C. até aproximadamente o ano 4 depois de Cristo, que Herodes o Grande governou todos os termos de Israel, a província de Israel, como era chamado lá em Roma. Roma chamava Israel de província. Israel depois perdeu seu título, deixou de ser uma nação. Mas o Estado de Israel, o povo judeu, nunca deixou de ser o povo escolhido por Deus, aleluias. A Bíblia diz que ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você é um filho de Deus, digita um glória aí nos comentários. Digita um glória. Glória a Deus. Aleluias. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Agradece o Senhor, porque hoje você não está abandonado. Você não anda perambulando pelos quatro cantos desta terra, procurando um lugar. Você é filho de Deus. Glória Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus está na sua vida, na sua casa, na sua família. O Senhor quer te abençoar. Aquela noite, Jesus foi colocado num cárcere. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele. O sofrimento para ele naquela noite foi muito grande, mas ao amanhecer ele haveria de sofrer ainda mais com o que os soldados haveriam de fazer com ele. Naquela noite, o soldado, após colocar uma coroa de espinho em sua cabeça, eles não somente colocaram a coroa de espinho e ela ficou ali posicionada na cabeça dele. Eles pegavam pedaços de madeira e ficavam empurrando a coroa e pressionando a coroa contra o seu cérebro, fazendo com que os espinhos pudessem entrar pela sua cabeça, e o sangue começou a escorrer pela sua cabeça e começou a sujar o chão daquele pretório, o local que era a guarda. Aquele sangue começou a esparramar, aquele sangue imediatamente, desde o momento em que ele orou no Getsemane, e o seu suor se converteu em gotas de sangue. Esse sangue que estava saindo dele, aleluia, ali já iniciava o momento da purificação, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, aleluia. Por isso que o profeta Isaías, ele escrevera a profecia no seu livro: e pelas suas pisaduras eu fui curado. Nós somos sarados pelas pisaduras do Senhor, nós somos sarados, aleluias, pelo poder do Senhor, pela graça do Senhor, pelo sofrimento de Cristo. Ele teve que sofrer, se transformar em maldição, para que a nossa maldição fosse transformada em bênção, aleluia. O
que nós estamos esperando para adorar esse Deus, para viver esse Deus, para andar na presença desse Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Eu sinto o poder de Deus aqui neste lugar. Eu creio que você também está sentindo a presença de Deus. Porque no momento em que cada espinho daquele entrava pela sua cabeça e o sangue começava a ser derramado, cada gota daquele sangue aspergido do Filho de Deus, aleluia, é um pecador que estava se arrependendo, é um pecador que se arrepende hoje, é um pecador que vai se arrepender amanhã, aleluia. Por isso, meu querido, a igreja tem que pregar a palavra, por isso a igreja tem que anunciar a palavra, porque quando a igreja anuncia a palavra, a igreja faz permanecer vivo o sacrifício e o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. É a atividade da igreja, é a atitude da igreja, é a pregação da igreja, é o id da igreja, é o trabalho da igreja, é a comissão da igreja que sai pregando o evangelho, aleluia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que está perecendo só vai crer se a igreja trabalhar. Aquele que está perecendo só será salvo se a igreja for e pregar. Aquele que está perecendo só será salvo se a igreja anunciar que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É pregação, igreja. É poder de Deus, aleluia. Porque o sofrimento que ele sentiu, aleluia, nós às vezes choramos, nós às vezes lamentamos, nós às vezes sentimos uma compaixão muito grande pelo Senhor por tudo que aconteceu com ele naqueles dias. Nós muitas das vezes nos emocionamos muito, mas eu quero te dizer uma coisa, o céu se alegrou naquele dia, os anjos fizeram festa, porque o Cordeiro de Deus, ele venceu, aleluia. Quando João, no livro de Apocalipse, ele tem a visão, aleluia, do livro, e ele não viu ninguém capaz de abrir aquele livro. Uma voz falou com ele que o Cordeiro de Deus, aleluia, que morreu na cruz do Calvário, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, ele venceu, ele é o único vencedor, ele é o único que conseguiu vencer o pecado, ele é o único que conseguiu vencer a morte. Ele é o único capaz de abrir o livro no dia do juízo final e vai chamar o nome de um por um. Nesse livro eu quero te perguntar uma coisa. Você está preparado para receber o Senhor Jesus no dia da sua volta? Sabe por que ele vai voltar para buscar a sua igreja? Porque ele venceu na cruz do Calvário, aleluia! Ele vai voltar porque ele venceu, ele vai voltar porque ele sofreu, ele vai voltar porque o sangue derramou do seu corpo e pelas suas pisaduras nós fomos sarados para receber o Senhor com poder e grande glória vindo pelas nuvens do céu. Quero te dizer uma coisa, o Senhor, ele tem interesse em você, o Senhor quer te salvar, o Senhor quer trabalhar na sua vida, quer trabalhar no seu coração. Aquela noite, ele passou aquela noite sem comer nada, sem tomar uma gota de água. Ele passou aquela noite inteira jogado dentro de um cárcere úmido, frio, apenas com uma roupa enrolada na sua cintura, apenas com um manto enrolado em volta do seu corpo que não estava protegendo ele de nada. E os soldados zombando, dizendo ofensas, porque naquele momento os demônios e o inferno se reuniam em volta daquele lugar. Eu posso ver espiritualmente, falando com os olhos da fé, que aquele lugar estava infestado de demônios, e aqueles soldados possuídos por esses demônios começaram a irritar, porque Jesus, durante o tempo que ele viveu, ele andou pelos termos de Israel, ele desfez muitas obras do diabo, porque a Bíblia diz, porque o Filho do Homem, ele veio para desfazer as obras do diabo. Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo na sua vida, desfazer as obras do diabo na vida dos seus filhos, dos seus pais, da sua família, na sua casa. Jesus, ele veio para desfazer e para quebrar toda maldição sobre a sua família, em nome de Jesus. E logo pela manhã, pegaram ele, antes de iniciar o julgamento, colocaram ele amarrado num tronco, no meio do pátio, tiraram um pouquinho de roupa que tinha nele, e os soldados começaram a preparar os seus chicotes do soldado romano, com 3 pontas,
Na ponta do chicote tinha prego, na ponta do chicote tinha osso de animal que eles amarravam na ponta do chicote, porque quando eles pegavam aquele chicote e batia ele num determinado lugar, aquele chicote grudava, ele arrancava terra, se fosse na terra, ele arrancava madeira, se fosse madeira, e ele arrancava carne, se fosse na carne. As costas de Jesus ficou retalhada. As costas de Jesus ficou toda retalhada. A descrição, né, da desfiguração humana, o qual Jesus passou por ela, da desumanização, se podemos chamar dessa forma, porque ele foi tratado pior do que como se trata qualquer tipo de animal. Nenhum animal sofre tanto quando vai para um abatedouro como Jesus sofreu. Porque o sofrimento dele começa quando ele é pego no Getsemane, às 10 horas da quinta-feira que antecedeu a sexta-feira da paixão. Ele começa a sofrer às 10 horas daquela noite e só termina o sofrimento dele à hora 9 do dia seguinte, às 15 horas, quando ele diz, né, Deus meu, por que me desamparastes? Logo depois, ele entrega nas mãos do Senhor o seu Espírito. Amanhã nós vamos falar sobre a crucificação. Hoje nós estamos aqui para falar do sofrimento. Porque às vezes nós reclamamos, choramos, porque o salário está baixo, porque não tem carne para comer. Nós reclamamos porque nós estamos passando luta, porque nós estamos passando por dificuldade. Nós reclamamos por coisas que não é justo, nós reclamamos diante da grande quantidade de sofrimento qual o Senhor, Ele passou. E depois que Ele toma aquela chibatada, Ele é levado diante de Pôncio Pilatos, o qual lava as mãos, e o povo escolhe por Barrabás para ser solto, em virtude da Páscoa, um poderia ser solto. O povo poderia ter escolhido o Senhor, né? Mas nós ficamos daqui, né? Lamentamos porque escolheram Barrabás. Se eu estivesse lá, eu lutava por ele. Talvez se você tivesse, você também ia lutar, como Pedro tentou lutar por ele. E o Senhor falou, afasta-te de mim, Satanás, porque para se cumprir as escrituras, ele teria que morrer na cruz do Calvário, e ele morreu. E ele foi condenado, ele foi levado para a cruz. E naquele momento, ali quando Barrabás ele sai todo feliz porque ele foi solto, o Senhor, ele foi levado num particular com Pilatos, ele ficou calado, não falou nada, porque ele estava convicto da missão e de tudo que ele havia passado desde o dia que ele recebeu de Deus a confirmação do seu ministério, do seu chamado, desde o dia que lá no céu o Senhor anunciou como ele o Salvador da humanidade. Se ele iniciasse um debate ali com Pilatos, com 3 palavras que ele falasse com Pilatos, ele poderia mudar o governador de ideia. Porque se Pilatos quisesse, Pilatos não teria o crucificado. Pilatos teria escutado ele, e talvez Pilatos teria se convertido, mandasse um recado para o sumo sacerdote, falar, vai pregar o judaísmo e deixa um homem aqui pregar a palavra dele, e ele sairia tranquilamente. Mas ele permaneceu calado. E essa é uma atitude que nós cristãos temos que ter diante de lutas e dificuldades, de problemas. Às vezes não adianta nós falarmos, nós questionarmos, ficar blá, 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 blá. Fica calado, porque o Senhor quer operar na sua vida no silêncio. E ele ficou calado. E ele saiu da presença de Pilatos, depois que deu o veredito. Trouxeram a cruz. Ele carregou a cruz por aproximadamente 450 metros. Ontem um colega meu no trabalho foi levar uma caixa da nossa sala até a área de produto não conforme lá na empresa. Ele falou comigo assim, me ajuda a pegar essa caixa aqui, vamos levar ali. A caixa estava leve. Aí ele falou uma coisa interessante comigo. A caixa está leve, mas daqui 20 metros ela vai estar pesando 1 tonelada. Imagina aquela cruz que não era dele, aquela cruz pesada. Ele começa a carregar aquela cruz depois de ter passado uma noite inteira praticamente sem dormir, sem comer, sem se alimentar,
sem beber nada, e ele pega uma cruz pesada para carregá-la do pretório, onde ele foi julgado, até o Gólgota, o local da crucificação, também chamado Caveira, Monte da Caveira. A Bíblia diz que ele começa a carregar aquela cruz e ele vai encontrar forças, eu não sei aonde, mas é Deus que deu força para ele ali. Ali já começa a se cumprir também o que Isaías disse, que pelas suas pisaduras, porque o sangue que foi derramando sobre ele, o povo foi vendo que não tinha como, humanamente falando, depois de tanto sofrimento, ele carregar aquela cruz. 400 a 450 metros depois, ele não aguentou e perdeu todas as suas forças e se desfaleceu no chão de cansado. E a cruz cai para um lado, ele cai para o outro lado. E estava passando um homem naquele momento, chamado Simão Cirineu, né, da cidade de Cirene, que hoje é a Etiópia, é a terra da rainha de Sabá, lá da época de Davi. Eles pegaram esse Simão Cirineu e colocaram ele para carregar a cruz. Ele carregou a cruz por aproximadamente de 150 a 200 metros, do pretório até o Gólgota, tinha aproximadamente de 650 a 700 metros. Então, meus irmãos, naquele momento ali ele ainda foi recebendo chicotada, ele ainda foi recebendo xingo, cusparada na cara, cuspiram na cara dele, o tempo todo, as pessoas zombando dele, até que ele chegou no local da crucificação. E eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Sempre que você puder, tire um tempo para meditar em tudo que o Senhor passou, né? Porque o segredo da nossa vitória está em crer que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida nesta noite. Que Deus possa aplicar esta palavra no seu coração. Que esta palavra possa ficar gravada na sua vida, sua família, para que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém? Louvado e agradecido seja o teu nome. Onde você está agora, se você vai fechar os teus olhos, nós vamos fazer uma oração. E vamos agradecer a Deus por nós estarmos aqui hoje. Aleluia. Nós vamos agradecer a Deus pelo livramento que Ele tem nos dado mediante esta pandemia. É verdade. Se você está ouvindo essa palavra, é porque você até agora tem sido, né, um bem-aventurado, um abençoado. O Senhor está te protegendo, você e a sua família. Tá bom? Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, Pai amado, diante da Tua presença, nós queremos te agradecer. Ó Deus, pela Tua palavra que foi lida, ministrada, pela Tua palavra, Senhor, que é maravilhosa, a palavra abençoada. Derrama do Teu poder, derrama da Tua graça, da Tua unção. Continua, Pai Santo, colocando em nossos corações um desejo ardente de estar na Tua presença. Abençoa, Deus, a Tua igreja. Abençoa os jovens, os adolescentes que estão ouvindo esta palavra. Abençoa, Deus, essa escola bíblica especial. A cada um, ó Deus, que está conectado aí nesta live. Derrama do Teu poder sobre estas vidas. Pai querido, quebranta os nossos corações, Senhor, para que possamos verdadeiramente, né, valorizar e entender o Teu propósito em nossas vidas, ó Pai. Tira-nos, ó Deus, do conformismo, do comodismo e nos leva, Senhor, a uma vida mais ativa na Tua presença, meu Pai. Ensina-nos, ó Deus, a caminhar sobre os nossos sofrimentos, sobre as nossas dificuldades, sempre acreditando e confiando no Senhor. Derrama do Teu poder, ó Pai. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus.